Hoje a gente fala sobre concessão de aposentadoria pelo INSS. Como as regras mudam desde 2009, quando entrou em vigor a reforma da Previdência. Os trabalhadores devem ficar atentos e procurar a ajuda de um especialista para não sofrer as perdas. Isso e muito mais na matéria de agora. Funcionária pública federal, dona Rosângela, se aposentou 2 anos após a data permitida. Eu não sabia que eu tinha período de contribuição já, que já desse para eu me aposentar, né? E o meu órgão de origem foi que me procurou e falou: Rosângela, você já tem, inclusive eu passei, né? Precisava na época 35, né? Anos de contribuição, e eu tinha 37, né? Então o processo foi esse. Descobriu depois. Eu descobri depois. Mas nem todos contam com o auxílio da organização onde trabalha na hora de dar entrada na aposentadoria. Além do INSS, advogados e contadores são alternativas que podem auxiliar na escolha da modalidade adequada e não perder direitos. O papel do profissional contábil, contador, é o de auxiliar essas pessoas de caráter principalmente informativo, né? Para que as pessoas não fiquem desatentas quanto a algumas questões, que sanem algumas dúvidas relacionadas à previdência, aposentadoria. Então, para isso, o profissional, o contador, ele precisa estar atualizado a todo dia. E, sobretudo, porque essas mudanças, né, que ocorreram seguem um caráter, né, constante de transformação. Por quê? Porque ano após ano, né, as próprias normas, né, dessa mudança do regime previdenciário, ela especifica que vai se transformando todos os anos. Segundo o INSS, em todo o país, mais de 1.600.000 pessoas aguardam resposta do Instituto. Pela regra, atualmente se aposentam por idade homens com 65 anos e mulheres aos 62. Ambos precisam comprovar 15 anos de contribuição previdenciária. Também existem outras modalidades de aposentadoria, onde o tempo de contribuição ele é maior, ao passo que a idade ela é reduzida. Existem também aposentadorias específicas do professor, da pessoa com deficiência, do trabalhador rural, enfim. Existem várias situações em que o tempo de contribuição pode reduzir a depender da atividade que a pessoa exerça. A chamada aposentadoria por invalidez e a prova de união estável também passaram por modificações. A conhecida aposentadoria por invalidez, ela sofreu uma modificação substancial em 2019. Acontece que o auxílio-doença, o que é conhecido como auxílio-doença, ele possui uma renda de em torno de 90% do salário que a pessoa recebia. Já a aposentadoria por invalidez é de 60%, em média, do salário que a pessoa recebia, ou seja, perde em torno de 1/3 do poder de compra daquele benefício. Até 2020, eram necessárias 3 provas para se conseguir comprovar que a pessoa possuía uma união estável. A partir de 2020, a coisa mudou, para melhor na visão do segurado. Ao invés de 3, agora são necessárias 2 provas para se comprovar uma união estável com o segurado que acabou falecendo ou que se encontra preso. Fique atento, para dar entrada na aposentadoria ou outro benefício do INSS, você pode ligar para a central de atendimento do órgão, que é o número aí, anota aí, 135, vou repetir, 135. Outra opção é acessar o portal Meu INSS. Tenta lá. Legislação brasileira muda a regra, na verdade, legislação previdenciária muda a regra para seus beneficiários. É esse o nosso assunto de hoje. Para esclarecer todas as dúvidas, eu recebo aqui ao vivo os advogados especialistas no direito previdenciário, Dr. Diego Cabral e Dr. Victor Gonçalves. Você de casa tem sim dúvidas sobre esse tema, manda para a gente através de mensagem do WhatsApp, o número anota aí, 99854-2857. Bom dia, doutor Diego, bom dia, doutor Victor, um prazer trazê-los aqui no dia de sábado, um assunto que as pessoas estão com muitas dúvidas, principalmente de 2021, agora em 2022, muitas mudanças, muitas alterações, já tinha acontecido em 2019, então vamos debater todos esses, esclarecer
telespectador, aos internautas que colaboraram. Então, quando a gente botou, doutor Diego e doutor Victor, na internet as dúvidas, encheram de questionamentos e a gente aqui vai tentar esclarecer o tempo de 1h30 de programa. Perfeito. Doutor Diego, a pergunta que não quer calar, que a gente pensou, é que as pessoas têm aquela história do empréstimo consignado. Então, quais foram as mudanças feitas pela medida provisória em relação a esse tema que é o empréstimo consignado? Bom dia, muito obrigado novamente por estar aqui. Bom dia, Rômulo, bom dia, Vitor, bom dia a todos que nos brindam com sua audiência. Sempre um prazer estar nessa prestigiada emissora, sob o comando de Rômulo, com toda a sua competência e maestria na condução do programa. Com relação aos empréstimos consignados, que tradicionalmente eram feitos naquelas pessoas, Rômulo, que tinham aposentadoria, pensão, já se conhecia no dito popular de que aqueles benefícios assistenciais, que a gente chama de BPC, tá certo? Aqueles benefícios de prestações continuadas, eles não poderiam ser aptos para sacar empréstimos consignados. Todavia, o governo, até por essa situação de crise, revendo essa situação, passou a permitir o empréstimo consignado para essas espécies de benefício. Porém, Rômulo, eu acho importante usar a audiência do seu programa para deixar um alerta. O empréstimo, você nada mais está fazendo do que comprando dinheiro. Então, você tem que entender o dinheiro como um produto. E assim como você pesquisa em vários estabelecimentos antes de comprar qualquer produto, não pode ser diferente com o empréstimo. Então, se você tem um BPC, você está autorizado a, sim, pegar um empréstimo consignado, que a depender das situações pode variar até 40% da margem daquele benefício, mas não faça no primeiro estabelecimento financeiro, na primeira instituição financeira que você for. Tente pedir o CET, que é o custo efetivo total, tente esclarecer qual é a taxa, faça um cálculo da parcela multiplicada pela quantidade de meses para ver ao final desse empréstimo quanto você está pagando, porque de repente, Rômulo, você consegue uma proposta melhor em outro banco e o dinheiro que você vai receber é absolutamente o mesmo. Então, eu acho que não custa nada, se você está precisando pegar esse crédito, um excesso de zelo de tentar pegar a melhor proposta possível. Mas se você tem um BPC, para responder a sua pergunta, é sim possível, não era, isso é de fato uma novidade, mas é sim possível agora fazer um empréstimo consignado nesses benefícios de prestação continuada. Doutor Victor Gonçalves, muita gente interagiu durante a semana e uma das dúvidas mais recorrentes que a gente conseguiu pensar é como funciona o benefício Auxílio Inclusão. Bom dia, obrigado pela sua presença novamente. Bom dia, Rômulo, bom dia, Diego, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer participar aqui mais uma vez do programa. Em relação ao Auxílio Inclusão, foi uma importante vitória, né, das pessoas com deficiência. Por que é que eu digo isso? O BPC, a pessoa com deficiência, ele já existe já há muito tempo e é uma forma de assistência do Estado em relação àquelas pessoas que precisam. Então, além de comprovar, né, a condição de pessoa com deficiência, é também necessário comprovar a miserabilidade. Na prática, a pessoa com deficiência que se inserir no mercado de trabalho já tem automaticamente seu benefício cessado. E aí o que é que isso acarreta? Acarreta uma insegurança em relação às pessoas que recebem esse benefício, no sentido de não querer se inserir no mercado para eventualmente não ter o benefício cortado e depois ter de requerer novamente e eventualmente ter um indeferimento ou passar por um longo período de incerteza, né, e sem aquele dinheiro para se sustentar, né, em razão, né, dessa sensação e em razão desse movimento interessante e natural de se inserir no mercado. Então, o Auxílio Inclusão veio no sentido de avançar, de fomentar, né, essa iniciativa, porque as pessoas com deficiência podem e devem desenvolver essas habilidades e serem incentivadas a se inserir no mercado de trabalho. Então, a pessoa que estiver nessa condição requer o Auxílio Inclusão, se insere no mercado de trabalho, o benefício de prestação continuada é momentaneamente cessado, né, e passa a receber o Auxílio Inclusão, que corresponde a 50% do salário mínimo. Então, a pessoa continua trabalhando e recebendo 50%, que seria do Auxílio Inclusão, e caso eventualmente seja desligado do trabalho, o BPC automaticamente ele é restabelecido. Então, isso é um avanço importantíssimo para que as pessoas com deficiência se insiram no mercado de trabalho e diminuam os obstáculos, né, causados pelas barreiras, né, as barreiras impostas pela deficiência para a participação plena e efetiva na sociedade. Então, Diego, quais são as mudanças em relação à prova de vida dos aposentados e pensionistas? Porque
Há muita polêmica sobre isso. Evidentemente, o governo, com medo de que a gente viu muitas fraudes, muitas gangues, muitas pessoas se aproveitando disso. O que muda, o que é que você pode dizer ao telespectador que está nos assistindo? E essa foi uma das perguntas que mais interagiram comigo durante a semana. Rômulo, nós entendemos a preocupação do governo com a questão das fraudes, tá certo? A bem da verdade, existem muitas situações de fraudes no INSS, pessoas que já faleceram, mas aí não existe uma comunicação daquele falecimento e continuam recebendo aquele benefício. Naturalmente, alguém ali de má fé, se passando por ela, recebendo benefício. Foi dentro desse contexto que se pensou a história da prova de vida, tá certo? Todavia, essa prova de vida, a regra geral é que a iniciativa era por parte do segurado, que tinha que anualmente ir até as instituições bancárias para fazer essa prova de vida. E com isso tivemos casos absurdos, pessoas que precisaram ir em ambulâncias, em macas, em cadeiras de roda, com balão de oxigênio. Era um período que a tecnologia não estava tão naturalizada no nosso dia a dia, que sequer podia fazer de forma remota, tinha todas essas dificuldades. O que o governo fez agora sobre a prova de vida foi mudar a lógica dela, mudar a regra. A lógica agora é a presunção da vida. Se presume que a pessoa está viva e o governo é quem vai atrás de dados, de informações para saber se aquela situação está dessa forma. E nesse sistema informatizado que nós temos, com várias integrações de vários órgãos, isso não é difícil fazer, Romulo. Então, veja, nós estamos em ano de eleição. A pessoa que votar, a Justiça Eleitoral vai comunicar se votou. E aí, isso por si só já serviria como prova de vida e iria para o banco de dados do INSS. Então, aquela pessoa que declara um imposto de renda, aquela pessoa que se vacina, tem lá o aplicativo do Conect SUS, tem uma série de dados integrados tanto da Receita, como do governo, como da DataPrev, como do INSS, para poder localizar se aquela pessoa está viva. Se não for possível identificar se ela está viva, utilizando de todos os bancos de dados do governo, aí sim seria necessário fazer aquela prova de vida tradicional, conforme a gente já está acostumado, mas também facultando meios tecnológicos para que aquela pessoa, se tiver uma dificuldade de locomoção, de forma remota, possa fazer aquilo dali. E para tranquilizar também nosso telespectador, a gente sabe que algumas pessoas, até pelo tradicionalismo de sempre fazer aquela prova de vida à moda antiga e confiar e se sentir mais confortável com essa modalidade, se ela assim desejar, ela pode continuar fazendo a prova de vida como tradicionalmente já estava acostumado, tá certo? Então, a novidade é que ela vem agregar novas formas, mas sem tirar a forma antiga. Muita gente com dúvida, questão de benefícios, doutor Victor. E uma das questões é como estão atualmente os critérios para a concessão do benefício de prestação continuada. Primeiro, explicar ao telespectador essa modalidade. O benefício de prestação continuada, ele é um benefício assistencial, né? A gente tem na Seguridade Social a Previdência Social, que é uma espécie de seguro. A pessoa se filia, contribui à Previdência Social e, eventualmente, pode ter um benefício, o segurado ou o seu dependente. Na assistência social, não. É um programa de transferência direta de renda em que o governo vai transferir aquele determinado valor para as pessoas que mais precisam. Então, esse benefício de prestação continuada é o valor de um salário mínimo que é pago pelo governo ao idoso que tem 65 anos ou mais ou à pessoa com deficiência. Além disso, em ambos os casos, é necessário também preencher o critério da miserabilidade. Atualmente, o INSS considera, nesse critério da renda, 1/4 do salário mínimo por pessoa dentro do núcleo familiar. Então, vamos supor que no núcleo familiar é composto por 4 pessoas. Apenas uma pessoa trabalha e recebe o valor de um salário mínimo. Então, a renda por pessoa nesse grupo familiar é de 1/4, ou seja, R$ 303 do salário mínimo. Então, um requerente que faça parte desse núcleo familiar preencheria os requisitos da renda para requerer o BPC. O que é que acontece? Ao longo da história, tivemos várias modificações em relação a esse critério. Na Justiça, por exemplo, esse critério já foi declarado inconstitucional e é possível, na Justiça, utilizar de outras maneiras para verificar o preenchimento dos requisitos dessa miserabilidade. Então, ainda que ultrapasse 1/4 do salário mínimo, por exemplo, na Justiça ainda é possível requerer e conseguir esse benefício nesse sentido. Mas uma alteração que teve recente, que foi no ano passado, foi uma medida provisória editada pelo governo, que fez uma sutil
mudança, mas muito importante. Tentou fazer, mas acabou não passando, na verdade, no Congresso. Que ao invés de ser igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo, passou a ser necessariamente inferior a um salário mínimo. Então, nesse exemplo que eu dei de um núcleo familiar composto por 4 pessoas, que daria exatamente 1/4 de salário mínimo, essa pessoa já estaria excluída porque não mais preencheria o critério. E aí, quando foi para o Congresso, acabou não passando essa mudança e ainda fez uma alteração ainda melhor, na verdade, porque foi possibilitado abater dessa renda despesas com tratamento de saúde, com medicamentos, com fraldas e alimentos especiais que não são fornecidos pelo SUS. Então, num núcleo familiar que, ainda que ultrapasse 1/4 do salário mínimo, quando for requerer no INSS comprovado esses gastos, eles podem ser levados em consideração para diminuir a renda e, assim, preencher esse requisito, o que é uma excelente vitória para aquelas pessoas que necessitam. Perfeito. O Benedito de Souza, ele teve um caso que ele mandou a pergunta para ver se adequa a resposta ao caso concreto dele. Ele disse o seguinte: durante a pandemia, vários empregados tiveram seus contratos suspensos ou as suas jornadas de trabalho reduzidas. Isso pode impactar no seu direito em relação a algum benefício do INSS? Porque ele disse que aconteceu com ele e queria saber se, quando ele fosse se aposentar, ele vai ter algum prejuízo, ser prejudicado nos benefícios por conta dessas reduções ou dessa suspensão do contrato de trabalho. Perfeito. Dúvida importantíssima, Benedito. A partir da sua dúvida, nos dá a oportunidade de esclarecer um tema que não está restrito à sua particularidade. Milhares de trabalhadores tiveram, durante a pandemia, os contratos, Rômulo, suspensos ou reduzido proporcionalmente. Inclusive, nós tivemos aqui no programa diversas vezes explicando essas mudanças. Foi uma legislação atípica que veio para tentar equacionar a força do trabalho com a livre iniciativa nesse período extraordinário da pandemia que nós vivenciamos e vivemos até hoje. Então, dentro dessas possibilidades, nós tínhamos como reduzir, por exemplo, a carga horária do trabalhador e reduzir, junto com isso, o salário que o trabalhador recebia. O governo pagando uma contrapartida, tá certo, a depender do faturamento ali da empresa. Então, com isso, a gente poderia reduzir a carga horária do trabalhador e o seu salário para 25%, por exemplo. Então, a contribuição previdenciária ia ficar limitada dentro desses 25%. E a gente precisa lembrar aos telespectadores e esclarecer para aqueles que eventualmente ainda não saibam, que com a reforma da Previdência, o INSS só está contabilizando a contribuição que ela for, no mínimo, sobre o salário mínimo. Então, para pegar aqui no exemplo, o salário mínimo no ano passado era R$ 1.100. Então, se você passou a receber apenas 25% desse valor, a sua contribuição previdenciária, que era sobre R$ 1.100, também ficou aqui dentro dos 25% desse valor. Então, se você passou ali, Rômulo, 6 meses nessa situação, essas 6 contribuições, esses 6 meses, não serão contabilizados para fins de aposentadoria. A bem da verdade, é possível sim sanar isso de diversas formas, tá certo? A reforma da Previdência colocou para o funcionário, para o trabalhador, para o segurado, a responsabilidade de complementar aquela contribuição. Então, você pode ir lá, tá certo? Consultar no INSS como está a sua situação e, detectando isso, você pode fazer o complemento dessas contribuições. Você pode fazer também agrupamentos, sair somando mais de uma contribuição com a outra, até chegar em alguma que dê um salário mínimo para ser contabilizada, tá certo? Você pode também fazer um aproveitamento no sentido de que um mês que você recolheu acima do salário, você pegar o que passou para jogar naquele mês inferior ao salário. Tudo isso é possível. Agora, o que não é possível é contabilizar a contribuição previdenciária para fins de aposentadoria inferior a um salário mínimo. Daí a importância de procurar uma advocacia especializada para que você possa detectar esses problemas antes mesmo do seu período de se aposentar. Vico, a gente vai para um intervalo, mas muita gente interagindo e já interagiu aqui também ao vivo, falando de um assunto que é revisão de vida toda. Daqui a pouco a gente explica ao telespectador o que é, as consequências disso no julgamento do STF e o que hoje está valendo, mas vamos deixar para daqui a pouco.
Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima. Você me segue, eu lhe sigo de volta. Lá a gente interage, você acompanha todas as publicações, o que aconteceu no programa de hoje, o que aconteceu nos programas anteriores. Faz comigo um bate-papo, me dando ideias para os programas futuros e com toda certeza a gente vai falando sobre diversos outros assuntos. Vamos para um intervalo rápido, comercial. Fica aí com a gente porque voltamos já já. A Mais ela está sempre em evolução, a gente está sempre buscando a melhoria constante. A gente viu que a qualidade que a gente já oferecia tinha que ser posta à beira-mar. Nossos empreendimentos, todos eles, são pensados de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Da cintura alta à cintura baixa, da blusa lisa à combinação de estampas. São 5 anos sempre na moda. Centro Fashion, Centro Fashion, Centro Fashion, sempre tá na moda. Centro Fashion, sempre na moda. Neste sábado, tô aqui pronto para te esperar no nosso Povo na TV, que nesse sábado às 12h30 vai começar. E aqui o Povo na TV, com Lindão, você vai, assistir, participar. Tem o nosso programa o Povo na TV com as informações da última sexta-feira, já do sábado. Tem a musicalidade, tem música. Vai ter musicalidade no programa, espero você. Neste sábado é 12h30, viu? O Tambor Imóveis e Negócios está de volta e você vai morar num dos melhores empreendimentos de João Pessoa. Acredite, um verdadeiro clube para você e sua família viverem como uma vida de rei e rainha. Estou falando do Império Residence Clube. Vou repetir, Império Residence Clube. Além de ter uma praia apenas a 5 minutos, você também conta com piscina adulta e infantil, playground, churrasqueiras, salão de festa, academia, salão de jogos, quadra de areia para você jogar aquela bolinha com seus amigos e família e muito mais. Além de apartamentos com 2 e 3 quartos, sendo um suíte e varanda para tomar aquela cervejinha. Agora vem o melhor de tudo isso. Valor deste empreendimento a partir de R$ 129.900, eu vou repetir, a partir de R$ 129.900. Aí vem a novidade, com toda a documentação paga pela construtora, isso quer dizer ITBI, cartório e registro. E dependendo do seu financiamento, veja só, a sua entrada poderá ser zero. Eu vou repetir, dependendo do seu financiamento, a sua entrada pode ser zero, ou seja, não gasta nenhum real. Que coisa maravilhosa. Como é que você faz? Liga agora mesmo, garanta a oportunidade. Anota aí, 83 o DDD para quem está fora de João Pessoa ou quem está nos assistindo pelo portal t5.com.br, o número 986772008. Eu vou repetir, tá? 986772008. Siga também no Instagram a FK Imóveis, no @_imóveis. Ou acesse www.fkimóveis.com. Sua transformação de vida está aqui, pois a FK é para realizar. Avaliação e perícia mercadológica de imóveis está entre as atividades mais rentáveis do mercado imobiliário. Isso é uma grande verdade. Mas seu valor vai além do financeiro. O professor
e perito avaliador Frederico Mendonça explica todos os detalhes. Acompanhe. Olá pessoal, Frederico Mendonça. Quando se fala em avaliação de imóveis, a gente lembra logo do corretor. É que o corretor é o profissional mais indicado para realizar a avaliação de imóveis no âmbito mercadológico, porque é o corretor que lida com as demandas de mercado em seu dia a dia. Portanto, a gente tem que aproveitar essa oportunidade e se capacitar cada vez mais. Porque não basta simplesmente a gente ter essa atribuição legal. É preciso que nós, enquanto profissionais do mercado imobiliário, tenhamos bons conhecimentos teóricos e práticos para que a gente possa, sim, realizar avaliações, realizar perícias e lucrar com essas atividades que têm gerado tantas oportunidades para todos nós. Legislação previdenciária muda regras para seus beneficiários. Esse é o tema, é o assunto que a gente está conversando agora com os advogados especialistas no direito previdenciário, Dr. Diego Cabral e Dr. Victor Gonçalves. Então, esse assunto deste sábado é importantíssimo. E você que quer participar aqui ao vivo, é só mandar o seu WhatsApp, manda aí a mensagem. Estou recebendo todos os beijos, abraços, fotos, grande audiência, esse assunto é de grande importância, mas o número que você vai interagir comigo é 998542857. Obrigado pela sua grande participação. Eu deixei aqui, doutor Victor Gonçalves, um assunto que os telespectadores interagiram muito durante a semana e agora, hoje mesmo, pairou várias dúvidas. Então, no início desse ano, muito se falou na revisão de vida toda, que é uma coisa que eu queria que o senhor explicasse detalhadamente ao telespectador, que estava sendo julgada pelo STF. Em que consiste essa revisão? E como está o julgamento atualmente, já que foi suspenso? Explica aí a todos os que estão com dúvida. A revisão da vida toda estava na boca do povo agora no início do ano. Todo mundo perguntando como é que funcionava, se tinha direito. E eu vou tentar explicar ao telespectador de uma forma bem simples. A partir de 99, veio uma legislação nova na época e disse o seguinte: olha, para calcular os benefícios, nós vamos levar em consideração as contribuições recolhidas pelo segurado a partir de julho de 1994, excluindo desse cômputo todas as contribuições anteriores. O que, por vezes, gerava uma situação muito injusta, porque vamos imaginar, por exemplo, um bancário que trabalhou durante 10 anos no período anterior a 94, com grandes salários e com grandes contribuições. Esse mesmo bancário, nesse exemplo, depois chegou a perder o emprego e passou a recolher, após 94, com contribuições de um salário mínimo. Com essa mudança na legislação, ele seria extremamente prejudicado, porque quando requeresse a sua aposentadoria, as contribuições anteriores não seriam aproveitadas, somente aquelas de um salário mínimo que ele realizou após 1994. Então, aí por isso que surgiu a revisão da vida toda, que é uma possibilidade de recalcular o valor do benefício considerando todo o histórico contributivo, inclusive aquele período que a lei expressamente excluiu. Em 2019, o STJ julgou o tema 999 com a tese favorável aos segurados. Só que aí o INSS recorreu e no ano passado iniciou o julgamento no STF, numa modalidade virtual. Como é que funciona essa modalidade virtual? Em razão da pandemia, principalmente, o julgamento se iniciava e cada ministro ali dizia se concordava ou não, de acordo com o voto do relator ou com eventual voto de divergência. E aí, no ano passado, o placar ficou 5-5, uma decisão bem acirrada. E aí o ministro Alexandre de Moraes pediu vista e no início desse ano, e aí por esse motivo principalmente, que essa revisão caiu na boca do povo, ele deu o voto favorável, o que terminaria 6-5 com a tese favorável para o segurado. Só que aí, no finalzinho do julgamento, um dos ministros
Coincidentemente, o ministro que fez o voto de divergência, o ministro Cássio Nunes Marques, ele fez um pedido de destaque. E o que é isso? Ele tira do plenário virtual e passa para o plenário presencial, onde essa tese, esse julgamento, será discutido presencialmente entre os ministros e cada um terá de proferir o seu voto. Isso faz com que o julgamento se reinicie. Então, como é que está hoje? Hoje, nós estamos aguardando que seja pautado novamente esse tema para que seja realizado o julgamento e, eventualmente, ser decidido e aplicado esse entendimento para todos. Mas pelo que você viu, doutor Vitor, qual é a tendência? Porque já foram preferidos quase todos os votos, não é isso? Exato. Foram proferidos todos os votos, mas o julgamento foi reiniciado e houve uma mudança na composição. Saiu o ministro Marco Aurélio, que foi o relator que deu um voto favorável à tese, e entrou o ministro André Mendonça, que a gente não sabe ainda qual será o posicionamento nesse sentido. Mas ele tem um histórico, ele já foi advogado-geral da União e muitos podem pensar que ele tem um voto desfavorável. Mas isso nada muda a possibilidade de que algum dos ministros mude o seu voto também, como aconteceu em várias situações recentes no próprio STF. Então, eu, particularmente, tenho uma visão, tenho uma sensação de que pode dar certo. Inclusive, acredito nessa revisão há muito tempo, antes mesmo do julgamento no STJ lá em 2019. E é uma revisão, Rômulo, que tem de ser verificada caso a caso. E tem o potencial de causar uma mudança muito grande no valor da aposentadoria. Por exemplo, no escritório tivemos um caso em que o indivíduo saiu de 1 salário mínimo para 5. Então, isso pode ser extremamente favorável. Perfeito, grande esclarecimento. Pegando essa deixa do Dr. Victor, muita gente já interagindo aqui, tem um assunto muito interessante também, atualizadíssimo. O telespectador pergunta o seguinte: em abril desse ano, o governo publicou uma medida provisória que permite a revisão do benefício de auxílio acidente. Como isso poderá impactar a vida do segurado que recebe o benefício atualmente? Olha, Romulo, bem interessante, né? Sem dúvida. Em respeito a quem eventualmente não saiba o que é o auxílio acidente, o auxílio acidente é um benefício que tem uma parcela indenizatória, que nada mais é do que tentar ali recompor uma incapacidade momentânea que o trabalhador ficou. Então, imagine que o trabalhador, tente visualizar que ele é um trabalhador 100%. Em virtude de um acidente, ele ficou com algumas sequelas e agora ele não é mais um trabalhador 100%, tá certo? Mas ele também não está inválido. É possível que ele trabalhe, só que ele não consegue trabalhar com o mesmo vigor, com a mesma energia, com a mesma qualidade que ele fazia anteriormente por causa dessa debilidade que ele ficou em virtude do acidente. Então, era preciso harmonizar a situação dessa pessoa, que nem pode ser aposentado por invalidez porque ele não está inválido, tá certo? E também não pode trabalhar como outrora porque está ali um pouco debilitado. É nesse contexto que surge o auxílio acidente, que ele convive, muitas pessoas não entendem, como alguém recebe um benefício previdenciário, ao mesmo tempo trabalha e recebe um salário também, porque acha que são incompatíveis, mas não são, porque é uma parcela indenizatória que visa recompor essa redução dessa capacidade laborativa. A grande novidade, e eu particularmente concordo com ela, é que esse auxílio agora vai entrar naquilo que nós conhecemos e todos nós conhecemos como pente fino, tá certo? Então, o governo vai começar a fazer revisões desses benefícios e se detectar que aquela incapacidade de outrora que justificou a concessão do benefício para equacionar a redução da capacidade laborativa do trabalhador não existe mais, porque ele conseguiu, graças a Deus, se curar, superar aquele problema, o benefício será cancelado. Então, certamente, nós vamos ter várias cessações de benefícios do auxílio acidente. O que precisa ficar atento é que, muitas vezes, o INSS cessa o benefício de forma injusta, por uma questão de avaliação da perícia e entendeu que não existe mais aquilo dali, mas o médico particular da pessoa continua atestando que existe, e aí a gente precisa de uma outra opinião, que é uma opinião da justiça, e é quem dá a palavra final. Então, nós vamos ter pente fino sobre esses benefícios. Vários benefícios serão cancelados por uma falha, às vezes, na percepção da perícia de entender que não existe mais aquele problema, e se a pessoa ainda se sente com aquele problema, ainda se sente com aquela limitação, só lhe resta procurar a via judicial
judicial, onde uma perícia judicial, e essa é totalmente independente da do INSS, vai detectar se aquilo existiu ou não, a ponto de ajudar o juiz a se convencer sobre a permanência do benefício ou sobre o seu efetivo cancelamento. Nós vamos para um giro, mas muita gente interagindo, pegando essa deixa de Dr. Diego, querendo saber as aposentadorias, se mudaram ou se não mudaram, das pessoas com deficiência. E o que eu ainda acrescento, muita gente interagindo, o que significa deficiência. Porque a gente teve 2 anos de Covid agora e muitas pessoas tiveram sequelas, memória, uma série de outros problemas. Então, daqui a pouco a gente fala para o telespectador que é muita gente interagindo sobre esse problema, principalmente por causa da Covid. Melhor do que sonhar, com certeza, é realizar. Você não tem dúvida disso? Eu também. Aqui a gente, né, ainda te ajuda. Assiste agora as oportunidades dos empreendimentos da construtora Guedes Pereira, que traz essas novidades. Veja. O Grupo GP é sinônimo de excelência, sofisticação e qualidade para você. Então, confere aí esse empreendimento. Bom dia! Hoje eu trago a novidade de um condomínio de casas prontas localizado no bairro de Intermares. O Setai Houses Resort. Ele vem com um projeto com os melhores arquitetos do país, com uma estrutura de resort, uma moradia única. E para mais informações, consulte o seu corretor. E aí, o que está faltando para você realizar seu sonho? Entre em contato agora com a construtora Guedes Pereira, pois todos os seus corretores de imóveis estão de plantão. Já me segue no Instagram? Não? Então anota aí, @Rômulo Soares Lima. Eu compartilho meu dia a dia, tudo que você puder ver lá e interagir comigo do programa, vários outros assuntos. Agora a gente vai para o intervalo, né? Continue aí com a gente, porque voltamos daqui a pouco. Corretor de imóveis é networking, conhecimento de mercado, experiência, descomplicar para satisfazer os clientes, assessoria, confiança à negociação, organização, amplo cadastro de interessados, otimização, busca do melhor retorno ao investimento, tranquilidade, acompanhamento de todo o processo de documentação. Corretor de imóveis é tudo o que você precisa para negociar ou alugar imóveis com segurança. Confie seus negócios imobiliários a um corretor credenciado no sistema Cofesse Cresce. Cada passo seu trouxe você até aqui e agora vão te levar ao Reserva Areia Vermelha, da MRV. Bem-vindo ao topo. E ele pode ter vista para o mar, estar ao lado desse pôr do sol, ter muito mais diversão por metro quadrado, o refresco de um banho de piscina, acabamento especial, ficar perto da praia, perto de tudo, perfeito para celebrar a vida. Afinal, o primeiro MRV Linha Class da Paraíba já é o maior dos motivos para celebrar. Da cintura alta à cintura baixa, da blusa lisa à combinação de estampas. São 5 anos sempre na moda. Centro Fashion, Centro Fashion, Centro Fashion, sempre tá na moda. Centro Fashion, sempre na moda. Já de volta e vamos direto ao momento imobiliário. Desta vez com o presidente do Cofesse, João Teodoro, falando sobre a situação do mercado imobiliário pós-pandemia. Veja. Olá, meus amigos, corretores e corretoras de imóveis do Brasil. De novo aqui com vocês e nesta semana eu quero conversar um pouco sobre as condições gerais do nosso mercado imobiliário pós-pandemia. A gente tem aí tido algumas expectativas favoráveis. Aliás, nós tivemos um processo de vendas durante a pandemia que foi muito interessante. O mercado imobiliário passou praticamente incólume sobre o processo de pandemia. Nós tivemos só uma queda no comecinho, que depois levantamos imediatamente, ou seja, uma queda e um crescimento em V, como já falamos em outras ocasiões. E o mercado continua aquecido, graças a Deus, neste ano de 2022.
e nós esperamos que assim continue. No ano passado nós tivemos um incremento de venda muito significativo em relação ao ano de 2020, né, o ano anterior, da ordem de 26%. E esperamos que neste ano de 2022 a gente cresça aí pelo menos entre 10% e 12%, quando chegarmos ao final do ano, poder aferir esse número fantástico. Mas o importante é a gente saber que a economia está aquecida. Tivemos um pequeno problema com relação à produção no ano passado, porque as incorporadoras e construtoras tiveram muita dificuldade para retomar o processo produtivo, já que eles tinham parado com bastante acentuosidade no começo da pandemia, principalmente porque as fábricas de insumos pararam suas atividades também. Mas isso hoje já deixou de ser realidade, todo mundo já voltou à normalidade, já está funcionando, inclusive os preços voltando à sua normalidade, de modo que a construção civil retomou o seu processo produtivo. E hoje nós não temos mais problemas como tivemos, por exemplo, em 2021, quando a expectativa nossa de volume de venda que nós tínhamos disponíveis no mercado de imóveis novos chegava no máximo 8 meses. Hoje já voltamos à normalidade, as construtoras estão em pleno funcionamento e há perspectiva de que nós tenhamos pela frente uma estabilização dos preços do mercado de imóveis, porque a produção está coerente com o consumo. Então, vamos lá, nós temos aí na indústria da construção civil um volume de emprego sendo gerado muito satisfatoriamente para a redução do nível de desemprego da ordem de 2,4 milhões de empregados na indústria da construção civil, o que é muito favorável para o mercado imobiliário e para a economia como um todo, obviamente. Um grande abraço para vocês, até a semana que vem. Damos continuidade ao nosso bate-papo sobre a legislação previdenciária muda regras para os seus beneficiários. É claro. Estou esperando a sua interação. Colabora enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp 998542857. Manda sua dúvida, seus casos e a gente aqui vai tirando com os especialistas. Doutor Victor, como estão as regras para as aposentadorias das pessoas com deficiência e quem se enquadra nessa regra? Muito importante esse esclarecimento sobre o conceito de deficiência. Até porque na própria justiça, durante muito tempo, esse conceito de deficiência foi confundido com incapacidade para o trabalho. Nós temos decisões ainda recentes fazendo essa pequena confusão. Mas a lei, ela é muito clara hoje em dia e, graças a Deus, esse entendimento foi majoritariamente modificado. Até porque uma pessoa com deficiência, ela pode ter plenas condições para o trabalho, não tem problema nenhum e continua sendo pessoa com deficiência. Ao passo que uma pessoa sem deficiência também pode estar incapacitada. O que é que a lei diz hoje? A lei diz que a deficiência é considerada um impedimento de longo prazo, de pelo menos 2 anos, que possa ser de natureza mental, física, intelectual ou sensorial. Tá? E que em conjunto com uma ou mais barreiras pode dificultar a participação daquela pessoa na sociedade. Então isso é o que a lei diz sobre a deficiência hoje. O que é que há em relação de legislação sobre a aposentadoria dessa pessoa com deficiência? É uma espécie de aposentadoria especial com regras mais brandas. Essas regras já existiam antes da reforma da Previdência e, graças a Deus, não foram modificadas. Então, as mesmas regras que existiam antes ainda continuam valendo. Como é que funciona hoje? Pode se aposentar a pessoa com deficiência por tempo de contribuição e pode se aposentar também por idade. Para o homem se aposentar por tempo de contribuição e para a mulher também, o tempo vai variar de acordo com o grau da deficiência, se de natureza leve, moderada ou grave. O homem se aposenta aos 33 anos de tempo de contribuição se a deficiência for leve, 29 se for moderada e 25 se for grave. A mulher se aposenta aos 28 se for leve, 24 moderada ou 20 anos de contribuição se for grave. Isso independentemente da idade, o que é muito positivo nesse sentido, tendo em vista que a reforma da Previdência, entre várias outras modificações, instituiu uma idade mínima. Então é possível que a pessoa com deficiência se aposente bem mais cedo, né, e tenha assim uma justiça social também. Em relação
A aposentadoria por idade tem um redutor de 5 anos em relação à idade antiga, ou seja, o homem se aposentava antes com 65, continua 65, mas a pessoa com deficiência homem se aposenta aos 60. A mulher teve um aumentozinho aí para 62 com a reforma da Previdência, mas o redutor continua em relação à idade antiga da mulher. Ou seja, a mulher vai se aposentar aos 55 anos de idade. A pessoa com deficiência mulher se aposenta aos 55. Cumulativamente a isso é necessário comprovar 15 anos de carência e tempo de contribuição. O ponto importante é que todo esse período, né, de 15 anos, seja na aposentadoria por idade ou o tempo de contribuição necessário para se aposentar nessa possibilidade, tem de comprovar que a pessoa se enquadrava na condição de deficiência, o que acaba sendo um verdadeiro obstáculo, porque você precisa comprovar essa condição em uma situação de 30 anos atrás e muitas vezes, quando a deficiência não é congênita, né, a pessoa não tem a documentação para isso. Então, é realmente um obstáculo. Então, é muito importante que a pessoa se prepare, que guarde a documentação e, quando for requerer uma eventual aposentadoria, né, procure um profissional necessário para ser orientado da melhor forma possível. Então, Diego, muitas perguntas e a gente pincelou aqui de Mariana, que está nos assistindo em Mangabeira. Ela diz o seguinte, aconteceu isso com o pai dela. Os servidores do INSS estão em greve, né, que é uma realidade. Desde o dia 23 de março, ela pontua. São quase 2 meses de greve. Como isso impacta a vida dos segurados? Olha, Mariana, impacta de forma bastante negativa. Seu pai é um exemplo, tá certo? Assim como milhares de pessoas que estão nas eternas filas do INSS, pleiteando seus benefícios, mas que têm os processos administrativos parados em virtude dessa greve. A gente precisa entender que não existe uma parada total por parte dos servidores, porque trata-se de um serviço essencial e a legislação, Rômulo, garante que nos serviços essenciais, ainda que exista um movimento paredista de greve, fique o mínimo necessário para ter uma espécie de funcionamento, ainda que mínimo, tá certo? Mas como a demanda do INSS é muito grande e com todo mundo trabalhando, via de regra já não dá conta de tanto fluxo de procedimentos, quando está trabalhando com sua carga mínima, certamente é que fica ainda maior essa fila. Então, prejudica em todos os sentidos os segurados que estão ali porque estão precisando, seja por uma situação de vulnerabilidade física, seja uma situação de vulnerabilidade financeira, seja porque já contribuíram a vida toda e estavam esperando a tão sonhada aposentadoria. Em contrapartida, é importante fazer um registro e um reconhecimento de que existe um déficit muito grande nos trabalhadores do INSS. Qual foi o último concurso do INSS, Romulo? Quantos trabalhadores no INSS já se aposentaram de lá para cá? Então, a gente precisa desse concurso do INSS. Existe uma barreira por parte do governo sob a alegação de que não tem orçamento. Todavia, a gente está sobrecarregando ainda mais aqueles servidores que ainda estão por lá, que já estão muitas vezes com a idade avançada, porque são servidores antigos, já trabalharam muito. Tem um ponto de vista positivo da competência, mas ao mesmo tempo você tem um servidor que está ali sobrecarregado e está cansado. E ele olha para o lado e vê várias cadeiras vazias dos seus colegas que já se aposentaram e não teve reposta aquela mão de obra. Então a gente precisa equacionar isso daí, precisa voltar a esse trabalho, mas ao mesmo tempo reconhecer o direito dos servidores e deixar aqui também uma notícia boa, não sei qual é o benefício que o pai dela está pleiteando, que os peritos chegaram num denominador comum com o governo. Os peritos é uma categoria menor do que a dos servidores, então é mais fácil de você negociar e chegar no denominador comum com o governo, e a partir de segunda encerra essa greve dos peritos, voltando às perícias, e isso vai dar uma celeridade nos processos que estão parados. Falando sobre esse assunto ainda, muita gente interagiu aqui, depois da resposta do doutor Diego, doutor Vitor, dizendo o seguinte: com a greve dos servidores do INSS, muitos segurados estão comparecendo à agência para realizar a perícia, mas não estão sendo atendidos. Como proceder nesses casos? Apesar da informação que volta segunda-feira, informação em primeira mão aqui no Tambaú Imóveis e Negócios, como é que eles podem, caso não realmente volte, ou se volte, a demanda deve ser uma loucura? Vamos lá, essa pergunta ainda com a volta, né, a notícia da volta dos peritos, ela é extremamente pertinente.
porque isso é uma situação que atormentou a vida de todos os segurados aí durante todo esse período, porque tiveram de comparecer 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? E em todas essas oportunidades não puderam ser atendidos, né? Não puderam fazer a perícia. Essa notícia da volta dos peritos é muito boa, né? Porque aparentemente, ao que tudo indica, na segunda-feira eles já vão voltar e vão utilizar uma forma de compensação por esse período que ficaram sem um trabalho. Mas o mais importante é o seguinte, independentemente da circunstância, de o segurado ficar atento em relação à remarcação, porque como é que funcionava antes? No ano passado, houve uma modificação no seguinte sentido, olha só, se o segurado comparecer à agência e não for realizada a perícia por qualquer motivo, ou porque o perito faltou, ou então porque não foi possível, ou porque teve um problema de agenda, ou então foi marcado para uma data... As demandas foram muitas e não conseguiu atender quem está na fila. Isso, ou então porque foi marcado para uma data que depois foi remanejada por um ponto facultativo e a pessoa compareceu e estava fechado, isso também acontecia. Então, era trabalho do servidor até às 12 horas do dia seguinte fazer a remarcação. Então, a obrigatoriedade do segurado era acessar o sistema do meu INSS no dia seguinte até meio-dia, né, para ver qual era a data ali que estava marcada. Só que aí veio um problema. Como os servidores estavam em greve, como é que eles iam conseguir realizar essas remarcações em razão do déficit ainda maior dos servidores em razão do movimento paredista? Então, diante disso, foi criada uma solução que era a remarcação da perícia médica pelo motivo INSS. Então, independentemente desse prazo, o segurado ainda pode, se isso ainda vier a acontecer, e chegar à agência e não for atendido, ele pode ligar para 135 e solicitar essa remarcação, e essa remarcação ser automaticamente ali pelo servidor já realizada, e ele já sai naquela data, com a data e o horário novos para comparecer para realizar a perícia. Pode também, através do aplicativo do meu INSS, ir lá e também solicitar essa remarcação pelo mesmo motivo INSS. E assim ele fica mais tranquilo que o seu benefício não vai ser cessado ou indeferido indevidamente em razão de ele ter comparecido, mas não ter notícia daquele fato. Então, isso é muito interessante que o segurado sempre diligencie no sentido de garantir a remarcação para não ter surpresas. Então, Diego, a gente vai para um giro de ofertas e fechar esse bloco, mas muita gente aqui com dúvidas sobre a reforma da Previdência, sobre as concessões de aposentadoria. Quando voltar, a gente tira todas essas dúvidas do telespectador. As melhores ofertas das principais e maiores construtoras imobiliárias da Paraíba, você acompanha todo sábado com a gente, evidentemente. Confira agora, né, as novidades da Mais Construtora e também da MRV Engenharia. Veja. Você que sempre sonhou em morar em um empreendimento pé na areia, o Azimuth traz essa realização através da Mais Construtora. Em uma das mais belas praias de Cabedelo, o Azimuth. Localização, sofisticação e leveza para a sua vida. O melhor investimento em flats pé na areia que você vai encontrar aqui nessa região. Procure seu corretor de imóveis ou vá em nosso stand de vendas e conheça esse belíssimo projeto. Área de lazer no rooftop, área de lazer no térreo, estúdios de 21 metros até 56. Venha conhecer, não fica de fora, é o investimento que você precisa. O Jardim dos Corais é o lançamento da MRV, com vista para a praia do Cabo Branco e em um dos melhores bairros de João Pessoa, o Altiplano. Já imaginou acordar e ter essa vista para o mar do Cabo Branco? Agora é possível com a MRV Engenharia, que chega no bairro do Altiplano. Elevador e tudo isso cabendo no seu bolso, então não perde tempo e liga agora para a MRV. Curtiu os empreendimentos? Então não perde tempo. Os corretores de imóveis da Mais Construtora e também da MRV Engenharia estão te esperando. E me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima. Você me segue, eu te sigo de volta e a gente vai interagindo durante toda a semana.
A gente vai para mais um intervalo, não troca de canal, porque voltamos já já. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros emoção pura. Para nós é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Aliança entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Aliança, aqui eu vivo melhor. Corretor de imóveis é networking, conhecimento de mercado, experiência, descomplicar para satisfazer os clientes, assessoria, confiança à negociação, organização, amplo cadastro de interessados, otimização, busca do melhor retorno ao investimento, tranquilidade, acompanhamento de todo o processo de documentação. Corretor de imóveis é tudo o que você precisa para negociar ou alugar imóveis com segurança. Confie seus negócios imobiliários a um corretor credenciado no sistema Cofesse Cresce. Neste sábado, tô aqui pronto para te esperar no nosso Povo na TV, que nesse sábado às 12h30 vai começar. E aqui o Povo na TV, com o Lindão, você vai, assistir, participar. Tem o nosso programa o Povo na TV com as informações da última sexta-feira, já do sábado. Tem a musicalidade, tem música. Vai ter musicalidade no programa, espero você. Neste sábado é 12h30, viu? Agora vamos falar de informação e tecnologia. Você sabia que o Tambaú Imóveis e Negócios também está na internet? Não? Então, veja só, no portal T5, claro, além de poder acompanhar nosso programa ao vivo, como todos estão fazendo agora, você também vai para o blog T5 Imóveis. Veja aí na tela, você clica ali em blog, vai lá, T5 Imóveis, clicou, e vai aparecer aí o nosso blog. Lá eu atualizo com os novos conteúdos todos os dias, toda semana, para você não perder nada do que acontece na construção civil, no mercado imobiliário, e também todas as notícias legislativas, tudo que você vê é um artigo do seu interesse, de utilidade pública, para que você não perca nada. Acessa lá. É a informação na palma da sua mão. Portal T5, a informação no seu tempo. Quer a garantia da segurança jurídica ao fechar o negócio imobiliário? Isso é de extrema importância, não é? Então, nossos parceiros, a gente confia. Você também. Então, veja a construtora Aliança e também a Jamp Imobiliária, que te apresenta essas novidades. Acompanhe. A Jamp Imobiliária tem um empreendimento certo para você e com condições super especiais. Elton, é com você. Isso mesmo, Bia. A Jamp Imobiliária hoje apresenta para vocês um super lançamento no coração da cidade. Isso mesmo, no bairro do Tambiá. Urban Life é um empreendimento com área de lazer completa, com 2 e 3 quartos, e o mais incrível é o preço, tá? Apartamentos a partir de 140 mil, previsão para 2024. Então não perde tempo, chama agora um de nossos corretores e aproveita esses preços promocionais. Não perde tempo. A Faber porque com sonhos, vem pra Jampa. Com apartamentos perfeitos para você. Esse é o estilo de vida que você precisa. Ai, Camila, bom dia. Pois é, na melhor localidade. E o empreendimento é completo. A gente tem um animal, sala festa, adulto, infantil, o brinquedo, co-work, todos os detalhes que é da Aliança, a gente sabe que o cliente conhece. Então você pode
saber mais ou consultando o corretor. Tempo, liga agora, garante as que só as corretoras imobiliárias do nosso programa te oferecem. Legislação presidenciária muda regras, é o tema que estamos debatendo agora. Estamos ao vivo, anota aí, 954-2857 e você pode continuar interagindo aqui através do WhatsApp. Só mensagem, não adianta ligar. Gente com dúvidas, muita coisa da Previdência e uma reforma da Previdência, o segurado com várias regras diferentes. Hoje, como pode usar para ter uma aposentadoria mais tranquila? O que é que você orienta quem está nos assistindo? Muito complexo, é muito cheio de regras, de medidas e às vezes o telespectador que está interagindo aqui com a gente fica até confuso, a gente fica com isso no dia a dia, imagina, não estão indo com essa mudança diária. O tema gera confusão e é importante a gente perceber que a legislação previdenciária ela vem na aposentadoria, porém na sociedade 18 anos trabalhando na sociedade, pessoas com trabalho com 65, nós temos as mais variadas idades. E o que eu quero dizer com isso? Ele que está ali com 18, pega a reforma da Previdência de 2019 em integralidade, porque quando ele se aposentar lá na frente, certamente as regras talvez nem sejam nem mais essas, talvez a gente se forme aqui para lá. Mas nós temos a história de direito adquirido, que é totalmente injusto, o telespectador há de considerar, há de concordar, creio eu, que uma pessoa trabalha de repente por 30 anos, 32 anos e agora na hora de se aposentar, diga não, sua regra mudou totalmente, você agora vai seguir só essa ação nova e vai ter que trabalhar aqui mais o dobro do tempo. Era uma coisa totalmente desproporcional. É por isso que existe, como o Vitor bem sabe, as famosas regras de transição que visa pegar esse público que começou a contribuir à legislação antiga, mas que já é aquilo que a norma de direito adquirido e agora precisa se enquadrar na legislação. Então a gente precisa fazer uma transição que varia de acordo com o caso concreto. A bem da verdade, o mais correto seria essa pessoa, que ela não se sinta a preço de hoje, que está no momento de se aposentar, já procurar um profissional de sua confiança, um advogado ou uma advogada, para que ele possa fazer aquilo que a gente chama de um planejamento para fins de aposentadoria. Com um planejamento, ele vai conseguir detectar qual é a melhor regra que ele se enquadra, quanto tempo falta para ele se aposentar. A gente consegue fazer, inclusive, uma projeção de quanto seria a sua aposentadoria, para que ele, Vitor, diga de repente que, olha, essa aposentadoria não vai me atender daqui a 5 anos, eu preciso de um valor maior. E aí dentro de um valor maior a gente pergunta quanto é que fica confortável para o senhor ou para a senhora se aposentar. Ele vai dizer, eu quero me aposentar com X. E a gente faz o estudo e diz, olha, para se aposentar com X, sua contribuição tem que ser com Y, mas a senhora só contribui até aqui, ó, tá faltando essa outra parcelinha e ela faz isso daí. Outra coisa que a gente consegue a partir desse serviço, Rômulo, é detectar que, por exemplo, períodos que na cabeça do cliente, do segurado, estão corretos, na verdade o empregador lá atrás deixou de passar a informação e a contribuição para o INSS e na verdade tem um buraco. Então quando ela precisar se aposentar, não vai poder contar com um período que ela trabalhou de forma clandestina, com um período que ela foi comissionada numa prefeitura que descontava a previdência dela, mas não repassava para o INSS. Esses problemas a gente precisa detectar antes de precisar se aposentar, porque o tempo que a gente leva para resolver, que não é um tempo tão longo, mas é um tempo que deve ser considerado, a pessoa está ali paralelamente resolvendo e trabalhando, de modo que quando chegar de fato na idade de se aposentar, já vai estar com todo o seu período integralizado e vai poder sonhar, concretizar a aposentadoria sem maiores problemas. Ô Victor, uma pessoa mandou esse questionamento, que foi um caso concreto, ela botou o seguinte, então uma pessoa estava recebendo auxílio doença, tá? Que é um auxílio muito importante, e fez o pedido de prorrogação, mas seu benefício foi cassado e a perícia foi só remarcada para daqui a
4 meses, o que é que ela faz? Interessantíssima pergunta também, Romulo. Obrigado aí ao telespectador por ter feito essa pergunta, porque isso ficou ainda mais em evidência agora com a greve, né? Porque o que é que acontece? Quando você vai até o INSS, é submetido a uma perícia e é constatada a incapacidade, o perito ele faz uma projeção. Olha só, em 30 dias você vai ficar bom, em 60 dias você vai ficar bom. Isso é o que se chama de alta programada. Então ele já concede o benefício, mas já a concessão ele estipula a data de cessação desse benefício. Então cabe ao segurado, nos últimos 15 dias, se ele ainda sentir que está incapaz, fazer um pedido de prorrogação, certo? Esse pedido de prorrogação, ele é feito por meio do aplicativo do Meu INSS ou pelo 135. E aí o INSS vai marcar uma nova perícia. E aí o perito vai dizer, olha só, você realmente ainda está incapaz, você vai vou dar aqui um prazo mais de 60 dias para você. Ou seja, a cada perícia que é realizada é estipulado um prazo e nos últimos 15 dias desse prazo, cabe ao segurado fazer esse pedido de prorrogação. Excelente. Feitos esses esclarecimentos, qual é o problema? O problema é que em alguns locais, seja em razão da greve ou seja em razão da falta, né, do número reduzido de perícias ou de peritos naquela região, ou pela demanda muito grande ali daquela região também, essas perícias de prorrogação estão sendo marcadas para 3, 4, 5, 6 meses, em casos, Romulo, em que a perícia está sendo marcada para 2023. Então veja só a situação, uma pessoa que ali diz que ainda está incapacitada, solicita dentro do prazo essa prorrogação, mas a perícia só está marcada para 23. Desde 2010, decorrente de uma ação civil pública que foi ajuizada lá atrás, o INSS editou uma resolução que diz o seguinte, olha só, o tempo em que o segurado estiver esperando a realização da perícia de prorrogação, ele tem obrigatoriamente de ficar recebendo o valor do benefício. Então, se ele fez tempestivamente, ali dentro dos 15 dias, esse pedido de prorrogação, mas a perícia só foi marcada para 4 ou 5 meses, como foi o caso da pergunta do telespectador, e o benefício foi cessado, ou seja, ela não está recebendo o pagamento, isso foi uma cessação indevida. Então, ele pode fazer um pedido administrativo no próprio INSS para reativar esse benefício e receber os pagamentos, ou pode eventualmente até ajuizar uma ação judicial, né, para reverter, ou até mesmo um mandado de segurança para obrigar o INSS a realizar o pagamento. Veja, nesse mandado de segurança ela não vai fazer uma perícia judicial, ele vai entrar na justiça para o juiz obrigar, olha só, é direito dele receber durante esse período. Então o INSS reativa uma norma atual do próprio INSS. Exato. Então, não tem como não ser concedida pelo juiz, na verdade. Aí determina, reative o benefício e mantenha o pagamento até a realização da perícia médica. Perfeito. Então é muito importante esse esclarecimento para o segurado não ficar desamparado, né, esperando esse longo período para que seja realizada uma nova perícia. Muita gente aqui quer saber o que mudou no caso de pensão com morte. E complementando, o senhor vai falar sobre isso, doutor Diego, mas tem uma pergunta aqui do Israel, que ele diz, uma pessoa que recebe pensão por morte, pode casar novamente? Parece que está querendo casar. Então explica aí quais são as regras de mudança da pensão por morte, muita interação aqui ao vivo, e o que é que o senhor tem a dizer? Olha, Israel, essa pergunta sua é clássica, tá certo? A pensão por morte, ela é um benefício que fica para os dependentes daquela pessoa que faleceu, tá certo? Que contribuía com o INSS. Então, quando a pessoa falece, tá certo? Deixa o benefício da pensão por morte para os seus dependentes, e aí os dependentes leiam os seus filhos até 21 anos de idade, ou a sua esposa, ou a sua companheira, em determinadas situações pode ir inclusive para os pais também, ainda que numa situação mais atípica, certo, Romulo? E aí, uma vez a companheira ou a esposa, viúva nesse caso agora, está recebendo essa pensão por morte, essa pessoa pode contrair um novo matrimônio, pode contrair uma nova união estável. No passado, se isso acontecesse, era cessado o benefício. Todavia, não existe nenhuma comunicação entre esse novo matrimônio, entre esse novo relacionamento e o benefício anterior. É importante perceber que essa pensão que ela está recebendo foi plantada por alguém. Alguém contribuiu por aquilo, que era o seu companheiro ou o seu esposo, tá certo? Então, ela pode sim estar recebendo a pensão e contrair
um novo matrimônio perfeitamente. O que é que não pode, Rômulo, é importante que fique claro, para que tire essa dúvida, porque a gente tem várias pessoas que acabam, como diz no popular, se juntando, né, ali, porque não querem formalizar um casamento com medo de perder a pensão. Mas já fique tranquila que pode marcar o seu casamento, Israel, tá certo? Convida aqui a nós, a Rômulo, tenho certeza que ele vai querer ir, que você não vai perder essa pensão. Agora, se a nova companheira, a nova esposa, falecer também e deixar uma nova pensão, aí não tem como ficar com a pensão do companheiro passado e da nova companheira de forma acumulada. E já é uma pergunta aqui para o doutor Vico, exatamente se pode acumular mais de 2 pensões por morte, né? Não quer dizer que não pode. Tem situações que eu tenho certeza que Vitor vai explicar com a maestria que ele é particular, que é possível, tá certo? Então, neste caso que eu tenho, não seria possível, vai depender dos regimes, mas Vitor vai certamente explicar isso aí. E aí, doutor Vitor, pode mais 2 pensões? Em que caso as pessoas perguntando aqui começarem a interagir? E complementando essa pergunta, doutor Vitor, tem um telespectador que diz que, perguntando se tem idade para receber essa pensão, porque ele está falando do caso da sogra dele. Historicamente, tem um conto na Previdência que essa impossibilidade de acumular vem de uma história da chamada viúva negra, que seria aquela que teria casado, o marido tinha falecido, casou novamente, o marido tinha falecido, casou novamente e o marido tinha falecido. E aí, em razão disso, tem essa vedação. Mas é possível sim, né, por via de regra, acumular pensões por morte. Em quais situações? Desde que seja decorrente, o instituidor da pensão tenha cargos acumuláveis entre si. Vou traduzir isso para o telespectador de uma forma bem clara. Vamos imaginar um médico que tem sua clínica particular. Ele contribui, então, para o regime geral de previdência social, beleza? Ele tem também um cargo no Estado e tem um cargo no município, ambos de médico também. Esses 2 cargos públicos, eles são acumuláveis. Tá? E como ele exerce também atividade na iniciativa privada, também contribui para o INSS. Se ele vier a falecer, a dependente desse médico receberá a pensão por morte do INSS, do Estado e do município. Essas 3 pensões são acumuláveis sem qualquer problema. Qual foi a novidade que a reforma da Previdência de 2019 nos trouxe? Ele disse, olha só, você não vai mais poder acumular de forma integral todos esses três benefícios de pensão por morte nesse exemplo que citei. Você vai escolher a mais vantajosa, tá? a remuneração mais vantajosa, e em relação às outras você vai ter uma redução. É uma redução, Rômulo, inclusive bem drástica, foi bem prejudicial ao segurado. Nessas situações é possível sim acumular a pensão por morte. No caso da viúva negra, não. Tá bom, é até importante, né? Mas, doutor Diego, a gente vai para um intervalo agora, mas muita gente com muitas dúvidas. E tem uma dúvida aqui de um telespectador, de um caso concreto, que eu vou deixar para o próximo bloco, que é uma dúvida bem recorrente. Eu acho que todos que estão nos assistindo, então vai ser interessante essa dúvida que o telespectador me passou agora. Já me seguiu no Instagram? Não? Então segue lá que eu te sigo de volta. Por lá, vamos interagindo durante toda a semana. Anota aí, @Rômulo Soares Lima, tudo junto, letra minúscula. Você me segue e eu te sigo de volta. Faço umas indicações boas de filmes, vários gêneros, várias situações. E também a gente pode interagir, até para você pautar o tema do dia a dia da sua vida, um tema interessante para que a gente possa trazer especialistas e debater aqui no Tambaú Imóveis e Negócios. Agora vamos para uma pausa, mas voltamos rapidinho. Continua aí com a gente, voltamos já já. Você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em alto padrão a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú.
com imensa alegria que chegamos no coração da cidade, no shopping em Tambiá, para ficar mais pertinho de você e ajudar mais pessoas a realizar o tão almejado sonho da casa, trabalhando de domingo a domingo. Porque com sonhos não se brinca. Vibra Champa! Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis é para realizar. 98677-2008. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtor Aliança. Aqui eu vivo melhor. Em Holanda Construtora. Elevando padrões, construindo o futuro. Mais Construtora, construindo sonhos para você e a sua família. Já retornamos, claro, para te atualizar com os destaques do portal T5. Bom dia, Lucas. Qual é a boa deste sábado? Bom dia, Rômulo. Bom dia para o pessoal de casa. A gente inicia o Minuto T5 de hoje trazendo uma matéria de serviço. Isso porque a cidade de João Pessoa registrou aí um alto volume de chuvas na noite dessa sexta-feira e também na madrugada do sábado, ocasionando aí diversos pontos de alagamento. Foi registrado ali um acúmulo de água na Avenida Dom Pedro II, na altura do cruzamento com a Avenida Coremas, pontos de alagamento na Avenida Cabo Branco, na Principal dos Bancários e na lateral do Centro Administrativo. Para ocorrências dessa natureza, Rômulo, a Defesa Civil disponibiliza telefones como 83 98831 6885 para atendimentos e o órgão monitora esses casos para que as pessoas possam entrar em contato e denunciar situações de risco, como quedas de árvore, etc. Hoje, aqui em João Pessoa, o dia já amanheceu mais ensolarado, né? Mas João Pessoa é assim, hora tá chuva, tá sol, daqui para o fim do dia, a previsão é que possa chover ainda mais. É verdade, eu tive uma surpresa agora em Brasília, peguei lá 5, 6 graus, foi brincadeira, saí daqui 30, 35, e aqui chuva, né? Mas vamos esperar que chova e que os mananciais sejam aumentando a sua capacidade para que a gente não tenha problemas futuros. Tem mais alguma coisa? Tem mais, a gente fala agora de eleição, na verdade, atualização sobre esse caso. A partir de segunda-feira, o Tribunal Regional Eleitoral daqui da Paraíba realiza o primeiro teste em campo regional dos sistemas de candidaturas e propaganda eleitoral. Participarão do evento representantes do TSE e dos regionais eleitorais de Alagoas, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Ceará e Rio Grande do Norte. O teste tem por objetivo avaliar o funcionamento dos sistemas eleitorais e deixar tudo preparado, Rômulo, para essa nova etapa que vem aí agora. Com certeza. Já que já tem um pessoal aí até duvidando da segurança também, né, das urnas e etc. Então, estão fazendo esses tipos de testes. Mas, na verdade, eu acho que você tem que fazer o seu papel. Faltar, não anula, não deixa comparecer. Não adianta só reclamar. Faça o seu papel. A democracia está aí. Vote em quem você achar que deve votar, se é amarelo, branco, azul, vermelho, preto. Pouco faça a sua parte. Exatamente, a gente vai ficando por aqui, mas essas e outras notícias lá no Porta 5. Obrigado, Lucas. Até o próximo sábado. O que você procura no imóvel? Conforto, atitude, localização ou qualidade no acabamento? No caso do giro de ofertas, você vai ver que não precisa escolher entre uma coisa e outra. É possível ter tudo e num só lugar e preço cabe dentro do seu bolso. Como? Acompanhe agora os imóveis da Inolanda Construtora e também da FK Imóveis. Veja. O Prime View conta com 5 áreas comuns e mais de 30 itens de lazer, para que você possa encontrar tudo em um só lugar. Bom dia, hoje estamos aqui nas áreas de uso comum do Prime View Residence, a maior área de lazer já entregue pela Inolanda Construtora, com o nosso padrão de sempre. São mais de 30 itens de lazer 100% mobiliados, decorados e equipados para atender você e toda a sua família.
Temos itens de lazer para todas as idades, desde a parte de saúde e bem-estar, com academia, salão de beleza, salas de dança e de luta, áreas de jogos diversas, desde crianças até adultos, um complexo aquático completo e muitos outros itens. Não deixe de nos visitar, estamos aqui no coração do Miramar, com vistas definitivas e esperando você para te atender. O Reserve Garden fica no bairro dos Bancários e a área de lazer é um verdadeiro atrativo. Sem falar do valor. Priscila, conta pra gente. Já imaginou morar dentro de um condomínio fechado com exclusividade? Reserve Garden, pronto para morar. Esse lindo empreendimento, lançamento nos Bancários com preço imperdível. A partir de R$ 182.900, com toda a documentação paga pela construtora. Possui piscina adulto e infantil, espaço gourmet com churrasqueiras, salão de festas todo equipado, academia e muito mais. Apartamentos de 2 e 3 quartos, sendo uma suíte, varanda, WC social, cozinha com bancada de granito. Então corre e aproveita essa oportunidade. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Liga que todos os corretores de imóveis estão de plantão. Muita gente interagindo, doutor Diego. Aqui o Ivan do Geisel, ele diz o seguinte, que em 2019 houve a alteração da aposentadoria especial. Ele diz que na época ele tinha 46 anos e hoje ele tem 49. E qual é a regra que ele vai seguir? Porque ele trabalha com periculosidade, com perigo. É Ivan, né? É Ivan, do Geisel. Ivan, um abraço para você e para todos os trabalhadores do Geisel. Essas perguntas, elas são sempre difíceis de responder, porque a gente precisa de conhecer a sua realidade de trabalho, tá certo? O simples fato de trabalhar com periculosidade, por si só, não lhe enquadraria nesse tipo de aposentadoria, mas naturalmente, a depender da situação, a gente consegue enquadrar sim. Além disso, a gente precisaria fazer um estudo do caso dele para pegar os seus PPPs, é importante que você tenha esse documento, aquele perfil profissional gráfico previdenciário, para entender qual é o enquadramento que tem ali e conseguir colocar você na aposentadoria especial ou não. Mas já lhe deixo sossegado que na eventualidade de você não encher os requisitos da aposentadoria especial, a gente consegue converter esse tempo sim para que você se enquadre em outras modalidades de aposentadoria. Aqui muita gente interagindo, doutor Victor. Eu estou aqui com o telespectador de Alhandra. Ele diz que teve um problema no ombro, fez uma cirurgia, mas fez um laudo de perícia particular do médico que fez a cirurgia. E ele trabalha há 24 anos numa prefeitura, não disse qual. E disse que lá no laudo dele não foi aproveitado, e ele não tem condições de trabalhar, tem que fazer fisioterapia, e pergunta qual o caminho que ele deve tomar agora, daqui por diante. Excelente pergunta. É uma situação muito comum, e o que tem que esclarecer também para o telespectador é que incapacidade e doença são duas coisas distintas. Para ter eventualmente direito a esse auxílio, que seria o auxílio-doença, necessariamente tem de haver a incapacidade. Ainda que haja uma doença, não vai fazer com que ele simplesmente se afaste do trabalho, se não tiver incapacidade. E aí o exemplo que a gente costuma dar é o seguinte, para uma costureira que tem tendinite no punho direito e tem que passar o dia ali costurando, essa pessoa está incapaz. Mas para um profissional que é porteiro, por exemplo, e tem a mesma tendinite, isso não teria aí, no caso, não se configuraria a incapacidade. Então, é necessário que seja realizado, né, a correspondência entre a incapacidade, tá, entre a lesão e a incapacidade e o trabalho dele. Se nessa correspondência de fato for verificado que ele está incapaz, né, aí tem esse caminho para receber o auxílio. Mas o que é importante é que, primeiro, como ele trabalha numa prefeitura, essa prefeitura pode ter um regime próprio ou pode ser vinculado ao regime geral. Se for o regime próprio, ele tem de fazer o requerimento diretamente no Instituto de Previdência do município. Se for o regime geral, ele vai para o INSS. Infelizmente, o que vale mais é o laudo do perito ou do Instituto ou do INSS. Se eventualmente não for considerada a incapacidade dele pelo laudo do perito, laudo oficial, ele pode ingressar na justiça, né, para que seja realizada uma perícia oficial e aí vai dizer se ele tem direito
direito ou não ao benefício. Perfeito. Uma telespectadora aqui de Mamanguape, chama-se Regina, ela disse o seguinte: uma pessoa que trabalha com carteira assinada em uma empresa e ficou doente sem condições de trabalhar, foi atestada pela empresa e passou a receber o auxílio-doença pelo INSS, mas o benefício foi cortado e ainda está incapaz de trabalhar. O que ela faz? Regina, você está na situação do limbo previdenciário, tá certo? É uma situação gravíssima em que o trabalhador não sabe a quem se socorrer. Basicamente, o trabalhador saudável, ele está dentro da empresa trabalhando. O trabalhador, quando passa a ter uma incapacidade laborativa superior a 15 dias, ele vai para o INSS, mas a bem da verdade chega o momento, a exemplo do que vem acontecendo com Regina, que o INSS olha para a pessoa e diz: olha, você aqui já está apto para o trabalho, retorne. Só que a pessoa ainda não se sente apta para retornar. Então, ela fica litigando judicialmente contra o INSS para tentar reativar o seu benefício do auxílio-doença. Porém, fica o recado para os trabalhadores que numa situação dessa, Rômulo, é importante que o trabalhador se reapresente na empresa, porque perceba, na empresa ele deveria estar lá trabalhando ou deveria estar pelo INSS. A partir do momento que o INSS cessou aquele benefício, ele tem sim que comunicar à empresa e se reapresentar, sob pena de, a empresa detectando isso, colocar inúmeras faltas nesse trabalhador, inclusive até fazer uma demissão por justa causa por abandono do emprego. Então, se ele não está mais conseguindo retornar para o trabalho, ele volta para a empresa bota ele para fazer um exame. Se a empresa detectar que ele realmente não tem condições, vai afastar aquele trabalhador, mas essa representação tem que acontecer. Rapidão aqui, a gente já está chegando ao final, muita gente interagindo, e a Angélica, que está nos assistindo em Patos, ela pergunta: quanto tempo o aposentado possui para requerer a revisão de sua aposentadoria, doutor Vitor? É o seguinte, existem dois prazos. O primeiro prazo é o que se chama prazo decadencial, é o prazo de 10 anos. 10 anos contado a partir de quando? A partir do primeiro dia do mês seguinte ao primeiro recebimento. Então, se ela requereu a aposentadoria, foi concedida e recebeu agora no mês de maio, né, vai iniciar o prazo a partir do primeiro dia do mês de junho, e aí ela terá 10 anos, ou seja, até junho de 2032. O outro prazo é o prazo prescricional, que é o prazo para reaver as diferenças. Se nesse requerimento de revisão for considerado um valor maior, ela só pode requerer a parcelas dos últimos 5 anos. Maria Lourdes, de Mangabeira, ela perguntou se quando que ela recebe BPC, se casar ela perde o BPC. Olha, na verdade, o benefício ele é incompatível com o núcleo familiar que tem a renda. O simples fato de casar por si só não vai fazer com que você perca esse benefício. Todavia, se seu esposo tiver uma renda e quando você fizer o cálculo dessa renda, seja uma renda superior àquilo que a legislação autoriza para a concessão do benefício, ela perderia não pelo casamento, mas porque vem alguém para o núcleo familiar com renda. Para finalizar e rapidão, a gente já está estourando, mais de uma pessoa da mesma família pode receber o BPC? Sim, sem problema nenhum. Inclusive a legislação indica que a renda recebida por uma das pessoas do núcleo familiar não será contabilizada quando a outra pessoa requerer. Isso não tem problema nenhum, desde que, né, preencha todos os requisitos, seja do BPC ao idoso ou deficiente, e somando toda a renda, bem se enquadra ali de igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Outro dia deram uma aula de direito previdenciário, muitas perguntas, eu vou passar para o WhatsApp de vocês, sua despedida para que a gente encerre hoje. Sempre um prazer estar aqui, Rômulo, esse tema é palpitante, dividindo aqui com o Vitor, que é um especialista no tema, e a gente fica à disposição da sociedade, afinal de contas, na nossa profissão de advogado, também está o encargo de esclarecer essas dúvidas. Então, sempre um prazer estar aqui sob sua condição. Convido suas considerações finais. Agradeço, Rômulo, mais um convite, muito feliz em participar mais uma vez do programa, dessa vez dividindo aqui com o colega competentíssimo, o doutor Diego Cabral. Estou à disposição, sempre que precisar, adoro falar sobre direito previdenciário, estarei sempre à disposição. Obrigado. Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima. Rapaz, nosso Tambaú Imóveis e Negócios está chegando ao final, encerrando agora, mas, né, dá para você rever a edição de hoje e as edições anteriores. Anota aí, portal t5.com.br.
você não pode perder o programa do próximo sábado, porque vamos falar sobre documentação imobiliária e seus tributos. Te espero lá, hein? Tá bom? Sábado que vem. Grato pela sua audiência, um ótimo final de semana. Sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado.